Então, vamos lá, método da TIR. Então, primeiro, o que seria a TIR? Então, TIR é a taxa interna de retorno. Então, isso aqui é quando a gente olha para um fluxo de caixa e deduz uma taxa de remuneração desse investimento a partir daquele fluxo de caixa e da extensão do fluxo, certo? Então tá, então antes de eu introduzir qual que seria a fórmula da TIR, que é uma fórmula que eu já adianto para vocês, que vocês vão precisar necessariamente de uma calculadora financeira para poder executar esse cálculo, não tem como fazer por uma fórmula que vocês possam fazer em outra calculadora, vai ter que ser calculadora financeira. Eu vou fazer alguns exemplos de coisas que a gente já viu para induzir vocês. Então, vamos revisitar alguns conceitos, olhando dessa vez eles como fluxos de caixa. Então, primeiro, um investimento em juros compostos, tá? Então tá, então como é que é o fluxo de caixa de um investimento desses, né? Então, na data zero, eu invisto o valor P, certo? Na data zero, eu vou investir o valor P para no final lá do prazo N, eu receber o valor S, certo? E a gente aprendeu que S vai ser P vezes 1 mais I na N. Eu posso olhar, então eu deixei de dispor P na data zero, por isso a setinha para baixo, para sacar o valor S na data N. Combinado? Então, eu posso olhar isso aqui como um fluxo de caixa, e eu tenho aqui o período intermediário em que nada acontece, eu simplesmente depositei P na data zero para sacar o valor S na data N. Então, se eu fosse olhar isso aqui em termos de um fluxo de caixa, qual que é o fluxo de caixa que eu teria? Eu teria R0 igual a menos P, eu teria todos os RJs iguais a zero, para J igual a 1 até N menos 1, e eu teria Rn igual a S, certo? Que, por outro lado, é esse valor P vezes 1 mais I na N. E se eu fosse calcular, então, o valor atual desse fluxo, o que eu ia ter? Então, lembrando, né, que a fórmula do valor atual... Deixa eu pegar aqui para vocês. Conforme a gente relembrou no último vídeo, né, a fórmula do valor atual é essa aqui, né? Aqui eu estava falando do VPL, então I era TMA, mas a fórmula do valor atual é essa aqui. Então, se eu aplicar essa fórmula aqui para esse fluxo, o que eu vou ter? Eu vou ter que o valor atual na data zero vai ser menos P, que é R0, né? Então, eu tenho R0 mais, então eu vou ter menos P, mais uma porção de zeros, porque os termos intermediários são todos zeros, né? Esses termos daqui são todos zeros, só lá no meu Rn que eu vou ter algo diferente de zero. E o meu Rn vai ser P vezes 1 mais I na N. Então, vou ter mais P vezes 1 mais I na N, esse é o meu Rn, e esse aqui, ó, eu divido por 1 mais I na N. Isso aqui corta, eu fico com P menos P mais P igual a zero. Qual que é a taxa de remuneração desse investimento? É a taxa I e o meu valor atual é zero. Tá? Agora vamos ver uma outra situação. Então vamos revisitar anuidades agora e olhar para anuidades também de novo, como lá a gente viu uma anuidade, já viu os valores R, mas vamos olhar agora para calcular o valor atual por essa fórmula de uma anuidade aqui. Então, se a gente for calcular o valor atual de uma anuidade, então imagine que eu estou fazendo investimento, que eu estou fazendo esses depósitos de valor R, todos os meses, começando hoje, para daqui a N meses, N períodos, sacar um valor S. Tá? Então, eu estou depositando aqui, começando na data zero e continuando até a data N menos 1, depositando o valor R com o objetivo de ir lá no final fazer um saque S, certo? Aqui eu fiz desproporcional, mas aqui é o período N. Então, lá no final, em N, fazer um saque S. A gente viu todas as fórmulas disso aqui. Isso aqui é uma anuidade antecipada. E a gente viu a fórmula para o S. A gente viu que o S era
R vezes 1 mais I na N menos 1, dividido por I, vezes 1 mais I. Lembram disso? Essa aqui é a fórmula que a gente tem para o R. Agora, vamos colocar tudo isso aqui para calcular o valor atual. Então, se for calcular o valor atual desse fluxo, que eu tenho R0 igual, todos os RJs iguais a menos R, e o Rn igual a esse valor S, que é dado por essa fórmula aqui. Se eu for calcular o valor atual desse fluxo, dessa conta de investimento que remunera a taxa I, qual que vai ser meu valor atual? Então, eu vou ter menos R, vou ter tudo aqui, um bando de termos negativos, né? Porque isso aqui é tudo menos R, esses valores são todos negativos, então vou ter menos R, mais R dividido por 1 mais I, mais pontinhos, R dividido por 1 mais I na N menos 1, mais o valor S dividido por 1 mais I na N, né? Que vai ser, então, esse valor aqui. E eu já vou colocar 1 mais I na N aqui. Vezes 1 mais I. Tá. Daí, quando a gente estudou anuidades, isso aqui é exatamente o P da anuidade, né? Isso aqui é exatamente o P da anuidade. E a gente viu qual que era o P da anuidade para uma anuidade antecipada. O P de uma anuidade antecipada vai ser R, 1 mais I na N menos 1, dividido por I, 1 mais I na N menos 1. Então, a gente vai ter isso. E se eu for arrumar aqui essa continha, né? Esse 1 mais I corta com esses 1 mais I aqui. E eu vou ter mais R, 1 mais I na N menos 1. E dividido por 1 mais I na N menos 1. O que que aconteceu de novo? Deu zero. Então, o que que eu tô querendo dizer aqui? Nessas duas situações, eu conheci a minha taxa de remuneração do investimento, né? Nessas duas situações aqui que a gente está revisitando, a taxa de remuneração do investimento é I. E o que que acontece quando eu faço essa conta do valor atual? Considerando os meus depósitos e os meus saques, eu obtenho o valor atual zero. E é por isso que a TIR ela é definida por essa conta aqui, então ela é a taxa que anula o valor atual na data zero. Então, a fórmula que a gente tem para TIR é uma fórmula que ela só pode ser resolvida numericamente, não tem uma fórmula para ela, porque é o equivalente a encontrar um polinômio, a raiz de um polinômio de grau n, e a fórmula que a gente tem para ela é o seguinte: R0 mais R1, 1 mais a TIR, então a TIR aqui está fazendo o papel da taxa, mais R2, 1 mais a TIR ao quadrado, mais até o termo Rn, 1 mais a TIR na N igual a zero, certo? Então, a TIR é essa taxa que ela anula o valor atual. Então, esse aqui é o valor atual, tá? Calculado usando a taxa TIR, que eu não sei qual é. Então, a equação que eu tenho que resolver para encontrar a TIR é isso aqui. A gente só consegue resolver ela na calculadora financeira, onde tem uma funçãozinha pré-programada. Ó, acima aqui da tecla FV, tem ali o IRR, que é Internal Rate of Return, que é a nossa TIR. Então, isso aqui é calculado por um algoritmo na calculadora que faz esse cálculo naturalmente. Então, uma coisa para a gente observar, que talvez não esteja muito claro para vocês, é que o valor atual do fluxo, ele é dependente da taxa. Se eu mudo a taxa, eu mudo o valor atual de um fluxo. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver, tá? Então, vamos inventar um fluxo aqui. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui para mostrar para vocês que o valor atual, ele depende da taxa que a gente calcula, tá? Então, vamos pegar um fluxo assim. R0 igual a menos 400, R1 igual a menos 300, R2 700,
Vamos colocar R3 igual a 1000, tá bom? E vamos calcular o valor atual para diferentes taxas. Então, se eu for considerar uma TMA, né, de 10%, quanto que vai dar esse valor atual? Então, limpo a memória da calculadora, lanço os meus registros. 400, troco o sinal, GCF0. 300, troco o sinal, GCFJ. 700, não troco o sinal, GCFJ. 1000, GCFJ. Vou botar a TMA de 10. Então, 10 vai no I. E quanto que é o meu valor atual? Então, eu acho o valor atual na data zero, para esses 10%, eu achei 657,10. Tá? Vamos mudar agora a minha TMA, ver o que acontece. Se eu colocar 5, tá, para taxa, não preciso refazer isso aqui, porque já está feito. Vamos calcular quanto que dá o valor atual. O valor atual para 5%... deu maior, 813,04. Será que se eu botar uma taxa maior, então, se eu botei uma taxa menor, o valor atual aumentou. Se eu botar uma taxa maior, será que o valor atual diminui? Vamos ver. Então, vamos botar 20 aqui. 20 a taxa e vamos recalcular o valor atual. Olha só, para 20 diminuiu. Tá? Então, vou ter 414,81. Então, tá. Então, para esse fluxo aqui, à medida que eu aumento a taxa, diminui o valor atual. Bom, mas será que tem uma taxa que o valor atual vai dar zero? Sei lá, vamos exagerar para ver, então. Então, vamos colocar aqui uma taxa de 50%, ver o que acontece. Então, 50 e calculo o valor atual. O valor atual, considerando a taxa de 50%, deu 7,4. 7,41, arredondando. Então, quase lá. Será que pode dar um valor atual negativo? Vamos ver. Vamos colocar uma taxa de 60 para ver se isso acontece. Se eu colocar uma taxa de 60%, que é uma taxa muito alta, mas que já aconteceu no Brasil, eu vou ter um valor menor do que zero, Eu vou ter o valor de menos 69,92. Ou seja, se a minha taxa é muito alta, esse investimento, que para taxas mais baixas era lucrativo, passou a ser de prejuízo. Bom, se o valor atual para 50% é positivo e o valor atual para 60% é negativo, deve ter alguma taxa entre 50 e 60 que o valor atual dá exatamente zero, tá? E eu posso ficar aqui brincando tentando achar ela. Então, vamos testar 55 e ver o que acontece. Se eu testo 55, deu menos 33. E eu posso ficar fazendo esse joguinho aqui e testando. Isso seria o método da bissecção. Daí agora, menos 33 é negativo, então eu vou chutar 52,5, colocar em I, daí achei um valor menos negativo e assim vai. E achar e encontrar o TIR é justamente encontrar essa taxa que o valor atual fica zero, tá? Mas eu não preciso ficar testando, porque a calculadora já tem um algoritmo pré-programado para fazer isso, que é essa função IRR, tá vendo? É uma função ali em cima do FV em laranja, ou seja, para pegar ela, eu tenho que usar a tecla F. Então, se eu uso a tecla FV, vou chegar no IRR, que é Internal Rate of Return. Então, vamos fazer essa conta. Quanto é que dá essa taxa? IRR deu 50,86%. Essa é a minha TIR. 50,8567, 86%, né, na unidade de tempo disso aqui. Então, se isso aqui é anos, né, então essa TIR vai ser ao ano. E se eu pegar agora e armazenar esse valor aqui em I, armazenei esse aqui valor em I e pedir o meu NPV, deu menos 4 vezes 10 a menos 12, ou seja, deu o zero da calculadora, né? Não deu exatamente zero, mas deu um número muito próximo de zero. Então, é assim que a gente acha TIR.
E aqui um ponto importante é vocês terem essa observação. O valor atual, ele vai depender da TMA. E é por isso que quando o Banco Central, tipo, muda a taxa Selic é um balizador da economia brasileira. Então, a taxa Selic é uma das taxas que são usadas como TMA para avaliar se investimentos são lucrativos ou se eles estão dando prejuízos. Como se a TMA é muito alta, ó, aqui a gente foi aumentando, né, a TMA. À medida que a TMA cresce, eu tenho menos investimentos que podem ser lucrativos. Diminui o meu portfólio de investimentos que podem vir a ser lucrativos. Então, diminuem as possibilidades de investimento. Se torna cada vez mais lucrativo simplesmente deixar o dinheiro parado no banco. E se a gente deixa o dinheiro parado no banco, a gente não gera emprego, não movimenta a economia e tal, e tal, e tal. Então, isso é um ponto importante. O valor atual de um fluxo de caixa, ele depende da taxa que a gente está calculando, da TMA que a gente está calculando, e o valor que zera ele é justamente o que a gente chama taxa interna de retorno, certo? Próximo vídeo a gente vai fazer o payback.